Olá, investidores, tudo bem? Começando aqui mais um Aliar em Foco, onde a gente dá um resumão de tudo o que aconteceu no mês de abril. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da Aliar Investimentos, e esse é o nosso Aliar em Foco do mês de abril. Vamos lá? Vamos começar aqui, geralmente eu começo de fora para dentro, como eu falo, né? A gente começa falando um pouco dos outros países, China, Estados Unidos, mas eu quero começar dessa vez ao contrário, começar falando um pouco de Brasil. Acho que o Brasil movimentou, a gente teve um mês de volatilidade, como a gente fala, mas um mês também de suspiro para alguns índices de maior volatilidade, principalmente os índices ali de renda variável, né? O Brasil sediou uma reunião do BRICS, né? E essa reunião foi muito importante, né? A gente está vivendo um momento onde a gente vive aquela tensão entre Estados Unidos e China, né? A Trade War 2.0, e foi muito importante a gente ter essa reunião do BRICS, que foi um momento talvez ali para o Brasil se posicionar, né? Tentar dar uma acalmada nos ânimos com relação à China, da questão de, contem com a gente está aqui, a gente entende um pouco da cultura e o modus operandi, vamos dizer assim, da China. A China nunca gosta de ter somente um fornecedor, somente um país como principal parceiro. A gente viu o reflexo disso no mês de abril, as exportações cresceram, né? O volume de crescimento de consumo chinês para o Brasil cresceu, mas a gente sabe que isso talvez vai ter um ajuste, né? Foi muito dito ao longo do, né, quando veio ali o Liberation Day, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né, que o Brasil ia ter uma vantagem competitiva maior que os outros países com essa questão de comércio com a China. E a verdade é também que a gente não sabe por quanto tempo isso vai consumar, né? A gente tem, na verdade, um rearranjo das demandas. A gente tem o Brasil ali como um dos principais parceiros da China, isso é verdade. A demanda vai aumentar, então a China vai começar, né, a consumir mais produtos nossos, isso é verdade. Mas depois de um certo tempo, a economia, ela estabiliza, ali a sua oferta e demanda e começa a achar outros players também para fazer essa oferta para ela. A gente teve também, né, a realização da reunião do Copom. A gente já está nas vésperas aí de uma nova realização do Copom, na primeira semana ali de maio, né? Na verdade, na segunda semana de maio. Maio começou no primeiro dia de trabalho ali, no dia 1 de maio, que foi numa quinta-feira. Então, na segunda semana de maio, a gente já vai ter uma reunião do Copom, onde muito se espera assim um aumento. A verdade é que o mercado ainda é muito dividido se a gente vem com 0,50 ou 0,75. A verdade é que todo mundo está na expectativa de um aumento, a gente ainda só não consegue precificar com exatidão de quando será esse aumento. Mas lembrando que no começo do mês de abril a gente saiu de 13,25 para 14,25. Outro dado importante que teve também no mês de abril com relação à economia brasileira foi a divulgação do IPCA 15, aquela média da inflação que sai ali no começo, né, no meio do mês. A gente saiu de 0,64 ali, de 0,64 no mês anterior, que foi março, para 0,43. E Guilherme, o que isso significa? A gente está num acúmulo ali de 12 meses do IPCA 15 e 5,49. Novamente, eu sempre gosto de frisar, a gente tem uma meta de inflação de 3%, essa meta pode chegar até 4,5%, a gente já está em 5,49%, ou seja, a gente já fez um rooftop no teto da meta. A gente vive um momento onde a inflação ainda continua sendo muito pressionada, uma inflação ainda muito forte. Toda essa questão de volatilidade mundial e trade war também afeta essa questão de ajuste da inflação brasileira, e a taxa de juros também no patamar que está tende a controlar um pouco mais esse arroxo que a gente fala da inflação. Então, outro dado que eu quero trazer também, que a gente teve ali, e acho que é legal a gente fazer esse destaque, eu não costumo trazer muito índices de fechamento, porque esses índices de fechamento, para quem nos acompanha, se não nos acompanha, fica aí o puxão de orelha, faço a live, né, o Breakfast Aliar Investimento, todas as segundas-feiras às 8h53. Mas é legal dizer aqui também, né, a Bolsa ao longo desse ano de 2025 está dando um fôlego para quem sofreu um pouco ali nos últimos anos, acumula uma performance de 12,29. Mas por que eu estou falando desse índice agora, Guilherme, se você não traz os índices? Isso é muito reflexo do dinheiro do gringo que a gente fala entrando no Brasil e fazendo ali o conforto dessa descolada, vamos dizer, do índice da Bolsa ali nesses últimos pregões e principalmente nesses últimos 3 meses. Passando um pouco ali agora para falar dos Estados Unidos, acho que a gente teve o marco mais importante que a gente viu abril ali foi o Liberation Day, onde, né, o Trump divulgou ali a tabela, a lista de taxação de todos os países. O Brasil ficou ali com a alíquota de 10%, e ao longo desses dias, o que a gente viu? Estados Unidos taxou a China em mais 20, depois o total estava já em 145, depois subiu para 220, enfim, a gente viu um taxa de lá, taxa de cá, mas a gente também viu algumas coisas que pareceram que passaram por fora do holofote, que era assim, semicondutores eu não vou taxar, eu vou continuar deixando isento, porque pra gente é importante. A gente viu também a China divulgando aqui, principalmente na semana passada, informações do tipo, Estados Unidos está vindo aqui atrás da gente para fazer negociações. A verdade é que parece que o mercado já começou a se estabilizar e já começou a conviver com isso de forma um pouco mais branda. Não que seja aceita, mas de forma um pouco mais branda, do tipo,
Ah, tô taxando você a 140, se eu te taxar a 200, eu já não estou comprando a 140, eu não vou comprar se tiver 300, 200. Então pare de inflamar o seu ego. E parece que a China, acho que até por uma cultura do povo chinês, né, de ser muito mais resiliente, talvez vão passar por essa crise ou essa guerra de taxação melhor do que o próprio população americana, né? A gente, de modo muito simples, a gente vai dizer pro chinês, cara, vocês vão ter que trabalhar mais e vocês já estão acostumados a fazer isso. Então a gente entende até, e a gente falando isso, quando eu falo a gente, eu falo mercado e pessoas que a gente bate um papo, que talvez a China passe melhor por essa taxação do que os Estados Unidos. É o famoso assim, a gente está acostumado a apanhar, a gente vai apanhar disso aqui, mas a gente vai sobreviver. A gente viu alguns índices de fechamento também nos Estados Unidos, né? A gente viu a bolsa ali, o S&P que fechou, abriu em queda, no ano totalizando um recuo aí de 5,3%, o Dow Jones ali na casa ali de quase 9%, ou seja, ainda muito volátil, todo mundo ainda muito incerto com relação a esses ativos de renda variável, principalmente no mercado americano, né? A gente sabe que o mercado americano é um mercado muito consolidado, é um movimento de ações muito diferente do que a gente vê no Brasil, mas essa volatilidade, esse extremismo que a gente está vendo, está mexendo com o mercado. Então, a gente viu até as Magnificent Sevens ali, que são as principais ações, né, as 7 maiores empresas, sofrendo com muita volatilidade aí ao longo desses tempos. E a verdade é, né, toda essa incerteza de como o Trump está taxando as coisas, isso causa um certo alvoroço, as pessoas ficam com medo de estarem mais expostas a ativos de volatilidade e correm para aquilo que tem uma maior segurança também. Incluindo isso também, nessa conta, né, vamos dizer, todos esses últimos comentários do Trump com relação ao Jerome Powell, presidente ali do Banco Central Americano, Fed, né, que eu acho que ele está fazendo o trabalho errado, se precisar eu vou tirar ele a qualquer custo, né? Vou tirar ele à força caso seja necessário. Wall Street não gosta muito desse tipo de comentário, uma vez que o Banco Central americano também é um banco central independente, como é no Brasil. A gente teve alguns dados também com relação ao PIB do trimestre americano, que recuou ali em 0,3, ou seja, as pessoas ainda estão, né, muito incertas com tudo isso. E outro dado que eu sempre gosto de trazer nas lives semanais, estou trazendo aqui nesse fechamento, é o índice de confiança do consumidor versus o índice de confiança também do empresário, ambos em momentos negativos. Por quê? Tá tudo muito incerto, a pessoa não sabe se ela pode comprar um carro novo, uma casa nova, como vai ser essa taxação, se vai ter demanda, se não vai, como vai ser tudo isso nos próximos meses. Por outro lado, o empresário tá com medo, ele fala, pô, e aí, o que eu faço? É legal, a gente tá voltado para a economia interna, mas eu também preciso comprar insumos, e talvez isso era de fora, e agora o que eu faço? Será que a minha empresa tá preparada para essa alta demanda que eu vou ter agora? Então isso gera uma certa incerteza em todo o mercado. Outro dado que eu gosto de falar sempre é sobre o VIX, o famoso índice de volatilidade ou o índice do medo. A gente viu aí só nesse mês de abril ele subindo quase 25%. No ano ele já avança ali quase 40%. Óbvio, ele chegou a ter picos de maior do que 40% de avanço, mas ele começou a se controlar, mas ainda assim muito alta, né? A gente vê ali o índice em taxas, né, em pontos que a gente fala, ainda muito fora da realidade de uma volatilidade um pouco mais estável. No cenário da China, como a gente falou um pouco dos Estados Unidos, né, se mantém a mesma coisa. Acho que a China está mostrando que ela está um pouco mais preparada para passar por isso. Acho que a resiliência chinesa nesse ponto é melhor do que a resiliência americana e parece assim, pelo que a gente está vendo, né? E quando a gente fala porque parece que eu estou falando de Trump há 2, 3 anos, mas são só 100 dias do governo Trump, né? A gente estava até falando há um mês e meio atrás de imigração, que ele estava, né, deportando as pessoas, agora a taxação e tudo isso só fazem 100 dias. Mas parece que a China em algum momento bateu no peito e falou assim, cara, é isso que você quer? Então vamos lá, estou preparado para isso, eu quero brigar, eu quero fazer esse jogo. Mas mesmo assim ainda preocupa. A China passa por um momento imobiliário muito complicado, um movimento de empresas do setor financeiro ainda muito complicado, taxa de natalidade, todos aqueles problemas que a gente já vem dizendo aí ao longo das últimas lives e dos últimos fechamentos persiste. Então parece que a China de fato começou a abraçar esse momento e falou assim, cara, eu sei, essa é uma nova realidade e eu vou trabalhar com isso. Outro dado também que eu gosto de trazer é com relação ao Bitcoin, por exemplo, que todo mundo me pergunta e eu falei, pô, vou começar a adicionar isso nas minhas lives de fechamento, né? Bitcoin chegou a bater ali quase 77 mil dólares, voltou se não me engano, tô fazendo esse vídeo aqui no dia 2 de maio, voltou ali para perto de 96, 97 mil dólares, então deu aquela barrigada para baixo e voltou, mas eu acho que tudo isso mostra, né, para os investidores. Em momentos de volatilidade, as pessoas tendem a fugir para ativos mais sólidos, e ativos mais sólidos, quando eu falo, ativos de menor risco e maior liquidez, como um título público americano ali, por exemplo, de 10 anos, os treasuries, títulos americanos. Tudo isso se resume a uma coisa só, investidor: volatilidade e liquidez. O mês de abril mostrou o quanto a volatilidade está presente. Se eu estivesse fazendo essa live no começo de abril, eu ia estar falando de um Bitcoin de 77, agora ele já está quase 96, 97. Eu ia estar falando de uma bolsa que ao longo do mês de abril teve ali os seus momentos, mas fechou mesmo assim o mês positivo em 3,9. Então, assim,
índices voláteis estão muito mais voláteis, assim como índices de renda fixa, por exemplo, estão com uma volatilidade extrema, porque está todo mundo querendo precificar o que está acontecendo. O recado disso é: fiquem próximo da gente, fiquem próximo dos seus assessores. A gente está sendo municiado a cada segundo por diversas informações técnicas, informações coesas para passar para vocês. Do mesmo jeito que eu sei que vocês, investidores, estão sendo municiados a todo momento por milhões de informações, porém nem sempre com uma base boa ou uma fonte confiável. Então fiquem próximo do seu assessor, fiquem próximo do seu banco de investimento, que é quem de fato está cuidando do seu dinheiro. Se tem alguém que você tem que estar perto, é levantar a mão e falar assim: gente, é de vocês que eu quero estar perto, porque a gente está cuidando do recurso de vocês, a gente está fazendo a gestão do seu patrimônio, e vocês têm que ouvir da nossa boca o que está acontecendo. Então eu sempre gosto de ressaltar isso, porque fiquem perto da gente, fiquem próximo da sua assessoria, mandem mensagens. Eu recebo muitas mensagens nas minhas redes, eu procuro responder cada um com muito carinho, com muito empenho, porque eu sei que às vezes a resposta que eu vou dar vai depender de uma situação que ele precisa tomar, vai depender de uma estratégia que ele quer fazer, ou às vezes é um conforto de ele passar o final de semana tranquilo falando: pô, legal, meu dinheiro está sendo bem cuidado, o Guilherme está observando cada movimento, ou o time da Aliás está observando cada movimento. Então esse foi o resumão aí do nosso Aliar em Foco do mês de abril. A gente está cada vez mais municiando os nossos investidores e clientes com mais informações, mídias, papers, lives, eventos, para que esse fechamento do mês não seja tão escorrido, né? A gente às vezes fica esperando 30 dias para fazer esse fechamento do mês, então a gente quer municiar de forma muito mais contínua e coesa esse tipo de comunicação para você que é nosso cliente. Então, obrigado para você que nos acompanha até aqui, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.